Opa! Boa tarde, já estamos aqui, já estamos ao vivo no nosso bate-papo coach executivo com Fernando Caldas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho que iniciamos com a série Controladoria. O primeiro trabalho ele consistiu em tratar o lado pessoal, dos executivos, o lado pessoal dos profissionais, que querem ser líderes, protagonistas. E agora nós estamos trabalhando em áreas específicas para que o executivo possa, principalmente o gestor, o CEO e o CFO das organizações e os seus respectivos controles possam ter a oportunidade de revisar as suas áreas da operação e, consequentemente, poderem fazer essa reciclagem e se posicionar melhor no mercado, a sua empresa dentro do mercado, ou seja, fortalecendo seus controles, fortalecendo as suas atividades profissionais, de processos, de negócios dentro da sua empresa. Nós tratamos inicialmente dentro da controladoria, destacando as áreas da controladoria, a contabilidade societária, a área fiscal e tributária, a área de planejamento estratégico e orçamento, a área de custos, a área de patrimônio e a área de controles internos. A área de controles internos, nós abrimos essa área e segregamos essa área em três grandes pilares: processos, avaliação de risco, normas e procedimentos. Ou seja, processos, o primeiro pilar, o segundo pilar, avaliação de risco do negócio, tá certo? E o terceiro pilar são as normas e procedimentos inerentes aos controles internos. Tratamos no nosso bate-papo anterior, tratamos sobre os controles internos no que tange aos processos, aos processos de negócio. E esses processos de negócios, eles estão aí, eu diria assim, em destaque, porque envolve a estrutura da organização. Então, por exemplo, uma empresa, ela tem, toda empresa, ela tem uma missão. Mas o que é que dá sustentação a essa missão? O que dá sustentação a essa missão é justamente os pontos básicos, os pilares que sustentam a missão. Nós precisamos ter tudo isso identificado com muita clareza para melhor a gente analisar o negócio. Então, uma missão, ela tem pilares que são os objetivos estratégicos, tá certo? Que dão sustentação a essa missão. Cada objetivo estratégico tem um pilar, que são os objetivos funcionais, que dão sustentação aos objetivos estratégicos, que por sua vez sustentam a missão da empresa, a missão da organização. Então, na hora em que você está falando de controles internos, na hora que você está falando de avaliação de risco, na hora que você está olhando os controles da empresa do ponto de vista de processos e de risco, você precisa ter em mente que a simples missão que é divulgada em quadros e trabalhada pela área de marketing tão fortemente, pela área de recursos humanos, para que as pessoas se conscientizem, essa missão ela tem pilares de sustentação e que dão suporte a ela e que tem por trás os seus controles internos da empresa. Não podemos ignorar isso, tá certo? E é importante que você saiba, que tenha essa consciência. Então, quando olhamos uma missão, quando olhamos a missão de uma empresa, temos que ter em mente que essa missão ela tem suportes, ela tem pilares. Então, na hora em que você vai analisar uma missão, eu queria destacar esse papel de trabalho aqui, Na hora que eu estou olhando aqui a missão da empresa, observe que eu tenho
sustentações para a missão. Eu tenho objetivos empresariais que dão sustentação a essa missão. Eu tenho objetivos, né, que dão sustentação a cada objetivo empresarial. Eu tenho os objetivos funcionais que dão sustentação a cada objetivo empresarial. E aí você vem para o que é fator crítico de sucesso para que essa missão ela seja cumprida, que ela seja respeitada, que ela seja seguida. Então eu quero mostrar aqui, ilustrar aqui para vocês, né, num âmbito, né, pessoal. Então você vê, uma missão ela tem sustentação com objetivos empresariais, ela tem sustentação com objetivos funcionais. Cada objetivo funcional, como você está vendo, a missão propriamente dita tem objetivos empresariais que sustentam a missão. Cada objetivo empresarial possui objetivos funcionais, está vendo? Objetivos funcionais que sustentam os objetivos empresariais. Cada objetivo funcional tem fatores críticos de sucesso que dão sustentação a esses objetivos funcionais e, consequentemente, os fatores críticos de sucesso têm necessidades de informação, tá vendo? E indicadores de desempenho que permitam realmente sustentar a missão da empresa. Então vejam, uma simples missão que você pode estar olhando, olha, a minha empresa tem uma missão, essa missão está lá no quadro, está posto na parede da sala do presidente, tá, a área de recursos humanos trabalha a missão dentro da cultura da empresa, e você precisa ter isso em mente, que aquela missão, existem pilares que dão sustentação a ela. Todo esse conjunto formam os controles internos, tá certo, da empresa. E na hora que a gente está avaliando esses controles internos, na hora que a gente está abrindo os controles internos, que esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no nosso bate-papo do coach executivo, a importância de você ter esse entendimento e saber também identificar com muita clareza, né, qual é eu diria assim, qual é a estrutura, né? Qual é a estrutura dos seus controles internos no que tange aos seus processos? Se esses controles, se esses processos, se eles são confiáveis, se eles são informais, né? Se eles são padronizados, se eles são monitorizados ou se eles são otimizados. Ou seja, o controle interno da sua empresa, né, os processos da sua empresa, eles estão em que nível, qual é a estrutura dele, né? Qual é a estrutura dele? Ele é não confiável, ou seja, um processo não é confiável quando o seu ambiente é imprevisível, as atividades de controle não estão desenhadas, não tem uma definição, né, dos procedimentos ali relatados. Então aí são controles não confiáveis. Quais são os controles, os processos de controle que são informais? É quando existe, esses controles são padronizados, tá certo? Eles têm normas, eles têm procedimentos, mas não são completos. Eles não são completos, né? Então existe ainda muita informalidade, a informação não está plena dentro desse documento. Então, os controles de processos, na verdade, aí são informais, tá certo? Não merecem ainda uma confiança plena. Os controles de processo são padronizados quando você tem normas, procedimentos, fluxograma de cada etapa do processo, está lá mapeado, então ali você tem a informação estruturada. Ali você pode dizer que o seu processo é padronizado, ele tem um desenho, né, e tem uma documentação adequada do seu processo. Então, olha, começamos a tratar da questão da missão, do suporte à missão, tá certo? Dos pilares que sustentam a missão, sejam empresariais, sejam funcionais, o que é fator crítico de sucesso,
quais são as informações, né, que dão sustentação e os indicadores para monitorar para que aquela missão está sendo cumprida ou não. Por trás eu tenho os controles. Esses controles de processo podem ser informais, eles podem ser padronizados, né? Eles podem chegar a um nível de monitorados, né? A monitoração de um processo de controle é quando você, na verdade, você realiza testes em cima desse processo, você realiza testes que permitem você avaliar se o controle continua efetivo, se o controle continua sendo um controle-chave da sua operação. Então você tem um processo que é monitorado, ou seja, você gera relatório de avaliação daquele processo para a administração saber qual é o nível atual de avaliação daquele processo de controle, tá certo? E você tem os controles que são os processos otimizados, possui os processos otimizados. Esse é o nível mais avançado do controle de uma organização, de um processo de uma organização. Quando você tem um processo que é monitorado, ou seja, ele é testado, ele é avaliado, tá certo? Ele é avaliado ao longo do seu fluxo e possui indicadores, ele é monitorado. Quer dizer, um processo que é otimizado é um processo que é monitorado. Eu tenho indicadores que permitem avaliar que aquele processo de controle está funcionando efetivamente e em perfeitas condições. Então, gerando relatório de avaliação dos controles para a administração. Veja a importância, tá certo, que nós temos nos processos que dão sustentação aos controles internos e que dão sustentação à missão da empresa. Nós não podemos ignorar nada disso, ok? Mas, ora, hoje não é para falar de avaliação de risco. Temos que fazer a chamada sobre a importância dos processos no que tange à avaliação, ok? A avaliação dos processos. Por quê? Porque você tem na avaliação dos processos a base para avaliar o risco. Para avaliar o risco dos negócios, avaliar o risco do negócio da sua empresa. Então, na hora que a gente está tratando dessa linha de ação, você tem uma matriz de avaliação dos processos que permite você identificar dois eixos, um eixo da estrutura de controle com um eixo do nível de eficiência, tá certo, desse processo. Então vamos mostrar aqui como é essa linha de ação. Então na estrutura de controles você tem os processos não são confiáveis, os processos são informais, os processos são padronizados, são monitorados ou os processos são otimizados. Então, na estrutura de controles, você tem essa base, não confiável, informal, padronizado, monitorado ou otimizado. No eixo vertical, você tem o nível de eficiência desses mesmos processos. Então, na matriz de avaliação dos processos, você tem o nível de eficiência, que pode ser baixa, pode ser média, pode ser alta. Então, o nível de eficiência baixa é que existe um esforço manual substancial, é preciso testes e validações de atividades, né, com muita frequência, e exige um comprometimento muito grande da administração, tá certo? Então, a eficiência é baixa quando o trabalho manual é muito grande e exige muita validação. A eficiência é média quando alguns testes manuais são requeridos para atividades principais, ok? Mas existe alguma confiança no monitoramento, ou seja, nos testes que são realizados nesse processo, ok? O nível de eficiência é alta quando há uma confiança tanto no monitoramento, que são os testes que são realizados, como também nos indicadores que são criados para acompanhar o desempenho do processo. Então, na matriz de avaliação, você tem a estrutura do controle é não confiável, com uma estrutura baixa, né, com eficiência baixa. Veja a situação do quadrante, tá certo? Quando a estrutura do controle é informal e você tem ainda uma eficiência no nível médio, mas na parte baixa do médio, não da parte superior,
Porque se você tem uma avaliação superior, os seus controles já chegam a um nível de padronizado, tá certo? Então, tudo vai depender da avaliação que você vai estar fazendo desses processos, ok? Na avaliação dos seus processos. Se o processo é monitorado, você já tem uma eficiência alta, ok? O processo monitorado, você já tem uma eficiência alta dos processos de controle interno. E quando os processos são otimizados, é o ideal, né? Então você tem uma eficiência plena, você tem uma eficiência alta plena. A otimização dos processos, elas estão substancialmente voltadas com a informatização desses processos, com a integração desses processos com robôs, a aplicação de robôs nos processos, tá certo? Que permite que as rotinas elas sejam automatizadas num nível que não tem tanto envolvimento humano na operação. Então, essa matriz de avaliação que acabamos de ver, né, é uma matriz que permite você enxergar e levar para a sua empresa aquela condição necessária de avaliar meus controles, como é que eles estão? Qual é o nível de avaliação dos meus processos de controle? Aí eu vou ter a segurança necessária para avançar, ok? Avançar e discutir a avaliação de risco. Ora, mas o que é avaliação de risco, né? O que é um risco? O que é o risco? O risco é um evento, né? O risco é um evento que ele pode gerar oportunidades ou prejuízos para o negócio de uma empresa. Então, o objetivo da avaliação de risco, você que já mapeou os processos, você já fez a avaliação dos seus controles internos e dos seus processos, e aí você já sabe se o nível de confiança que você tem nos seus controles, né, o nível de eficiência que você tem nos seus controles, se é alta, se é média ou se é baixa, veja que vai influenciar fortemente na avaliação de risco do negócio, ok? Mas o que é o risco? O risco são eventos, tá certo? São eventos que podem proporcionar perdas ao negócio, tá certo? Ou oportunidades ao negócio. Você precisa mapear os riscos, tá certo? Mapear os riscos e, consequentemente, com o mapeamento dos riscos, você vai poder ter a segurança da maior condição de administrar as incertezas que podem acontecer no seu negócio. Então, a avaliação de risco permite isso, permite você controlar e ter uma previsão quanto a isso. Veja que coisa interessante, a pandemia atingiu todas as empresas, mas acontece que a pandemia ela já estava sendo anunciada desde o ano passado. Desde o ano passado que a China já tinha havido furos de informação, apesar da China ser um regime extremamente fechado, um regime comunista, né? Um regime fechado, mas houve furos de médicos que divulgaram a pandemia, que divulgaram o vírus, tá certo? Isso aconteceu lá em outubro de 2019. As empresas brasileiras, né, a sua empresa nem sonhou com isso, a nossa empresa, ninguém sonhou com isso. Por quê? Ninguém atentou para isso. Por quê? Porque não estávamos acompanhando, tá certo? Não estávamos acompanhando o risco do ambiente. Veja, são os riscos do negócio. Quais são os riscos do negócio? Risco de ambiente, risco de processo, risco de informações para a tomada de decisão. Veja que situação. Esses são os riscos do negócio. 3 níveis de risco. Risco de ambiente, risco dos processos, que acabamos de discutir um pouco a avaliação dos processos lá em cima, e na nossa live anterior, e os riscos da informação, do sistema de informações para a tomada de decisão. Então, o risco de ambiente,
ele está associado tanto ao ambiente interno como ao ambiente externo, que pode afetar o seu negócio. Então, eventos que podem afetar o seu negócio. A pandemia é um exemplo. É um risco de ambiente que afetou todos os negócios. Afetou todos os negócios das empresas brasileiras. Veja que situação. O risco de ambiente da pandemia proporcionou isso. Então, o que é o risco de ambiente? É tudo aquilo que está, seja do ambiente interno, seja do ambiente externo, que afeta o nosso negócio, né? O risco, a gente já viu, que são eventos que podem proporcionar problemas ou oportunidades, tá certo? A pandemia é um problema, mas ela também tornou-se uma oportunidade, né? Indiscutivelmente, ela também tornou-se uma oportunidade. Então, o risco, a avaliação de risco, permite isso. Nós sabemos que temos 3 categorias de risco, tá certo? O risco de ambiente, o risco de processo e o risco de informações para a tomada de decisão. O risco de ambiente, eu vou citar alguns exemplos. Já comecei falando sobre a pandemia, que é um exemplo, tá certo? De risco. Então, nós também temos o risco político. O risco político, ele afeta o nosso negócio, ok? Por exemplo, os governos estaduais, eles estabeleceram regras de fechamento das empresas. Olha o risco, a influência do risco político no nosso negócio. Isso é um risco de ambiente. É um risco de ambiente. Mas eu estou exemplificando o quanto o risco político afetou, tá certo? O negócio das organizações. E a gente precisa estar atentos a esse risco, tá certo? Ora, qual é um outro risco de ambiente? Exemplo de outro risco de ambiente. A questão da mudança da legislação. Os efeitos de mudança da legislação tributária, tá certo? Ou da legalidade de empresas para abertura de empresa ou para a continuidade de negócios, tá certo? Então, isso são riscos ambientais. Exemplo de riscos ambientais. Os riscos de processo. Ora, riscos de processo, você tem um conjunto de variáveis, riscos de processo. Eu tenho os riscos operacionais, eu tenho os riscos de autorização, eu tenho os riscos financeiros, eu tenho os riscos de tecnologia da informação e eu tenho os riscos de integridade. Tudo isso faz parte do processo. Então, um processo de negócio, dentro de um processo, ali transita um conjunto de eventos, tá certo? Transitam dentro de um processo de negócio. E o que é que afeta, né, esse processo de negócio? Afetam essas variáveis. Ali eu tenho um risco financeiro, ali eu tenho um risco de integridade da informação, ali eu tenho um risco do sistema de informação que eu tenha implantado para dar suporte ao processo. Ali eu tenho um risco de autorização de aprovações, né? Diversos tipos de autorização, perfeito, que podem existir. Eu tenho o risco da própria operação, tanto no sentido de satisfação de clientes, como também no sentido de satisfação dos fornecedores, né? Da operação da empresa. Eu tenho riscos financeiros, inerente ao quê? Inerente ao fluxo de caixa da operação, inerente à questão que envolve o crédito, a caução, né? A operação junto a terceiros. Então, são riscos financeiros. Então, eu vou citar alguns exemplos de riscos, tá certo? Que estão dentro do ambiente do risco de processo. Primeiro risco que a gente viu foram o risco do ambiente interno e externo, tá certo? São os riscos ambientais. Agora estamos vendo os riscos de processo. Então, no risco de processo, nós temos uma divisão: operacionais, autorização, tecnologia da informação, integridade e riscos financeiros. Vamos conhecer alguns exemplos de riscos operacionais. Então, por exemplo, um risco operacional são a eficiência dos processos. A eficiência do processo, isso é um risco, tá certo? A operação que envolve a segurança, tá certo? Tanto no que tange ao trabalho, né, como à saúde, né? A segurança patrimonial e a segurança também
do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, veja, isso faz parte de um risco operacional. A satisfação do cliente faz parte de um risco operacional, tá certo? A satisfação de um fornecedor faz parte de um risco operacional. Os recursos humanos, né, da empresa e a seleção desses recursos humanos faz parte de um risco operacional. Então, tudo que envolve, né, a operação em si, o dia a dia dos eventos, da realização desses eventos, faz parte de um risco operacional, ok? Dentro do processo. Exemplos de risco de autorização: limites, responsabilidades, tá certo? Autoridade, comunicação, né? Então, eu tenho alguns exemplos que são riscos de autorização dentro do risco de processo, ok? Vamos ver alguns exemplos de risco envolvendo a área financeira. Aí você tem a moeda, a taxa de juros, a liquidez do negócio, tá certo? É um risco financeiro e que é um risco de processo, tá certo? Se existem operações casadas, ou seja, eu tenho uma operação de compra a um fornecedor, tá certo? Que essa operação ela está atrelada à venda do meu produto para determinado cliente. Então, veja, eu tenho operações casadas que são inerentes a risco financeiro, porque é preciso ter uma engenharia financeira para que eu compre desse fornecedor, e a garantia do pagamento a esse fornecedor é a venda para determinado cliente. Então, esse link das operações exigem que você avalie o risco, né? E isso faz parte do risco de processo, né? O risco da tecnologia da informação, que está dando sustentação ao seu processo. Então, quais são os exemplos de risco aí que envolve? Envolve, lógico, o acesso ao sistema, né? As autorizações, né? As responsabilidades de quem tenha acesso a isso, a disponibilidade do sistema para as pessoas poderem operacionalizar. Então, na hora em que eu tenho determinadas limitações de licenças de uso do sistema, isso inibe, né? Isso dificulta, né, a eficiência da equipe. Então, isso é um risco de processos, tá certo? E que está associado ao sistema de tecnologia da informação. E, logicamente, a integridade, né? A integridade desse sistema no que tange a todo o conjunto de operações que o sistema ERP dá suporte à empresa, dá suporte à sua organização. Avaliando, recordando um pouco a matriz que a gente viu há pouco, sobre a questão da estrutura e do nível de eficiência dos controles. Quanto mais alta a estrutura, né, quando a gente está falando de processos otimizados, eu tenho um nível, né, de eficiência alta. Isso significa que o RP que está dando suporte a isso é um RP de primeira grandeza, tá certo? Que está dando sustentação a isso. Independente de ser de primeira grandeza, eu tenho que avaliar o risco do sistema de informações, ok? Para ver se tem integridade, para ver se está tudo dentro dos conformes, se as operações realmente estão totalmente integradas, né? E disponibilizando informações online, real-time, para a administração tomar a decisão. E o último risco de processos, a última classificação do risco dentro de processo, da categoria de processo, é o risco de integridade. Quer dizer, é aquela coisa da exatidão da informação. Aquela informação é íntegra, é verdadeira, não é uma criação, não é um evento criado pelo próprio sistema, não. É um evento que existe, é um evento financeiro que é da operação e ele não foi gerado pelo sistema com uma numeração de DOC ou lote número X, não. Existe um documento que dá suporte a isso. Então eu tenho a integridade da informação no que tange ao processo. Então, assim, a gente está vendo alguns exemplos, tá certo, que fazem referência ao risco do negócio quanto aos processos. O primeiro risco, ambiente. O segundo risco, de processo.
Terceiro risco. Qual é o terceiro risco? O terceiro risco é inerente às informações para a tomada de decisão. Esse risco de informações para a tomada de decisões também tem três divisões. A primeira divisão é operacional, financeiro e estratégico, né? Vamos analisar o operacional. O operacional, as informações para a tomada de decisão. Nós sabemos que as empresas possuem sistemas de informações, né? Sistemas de informações, e que eles, nesse sistema de informações, é que estão a garantia dos dados que a diretoria se utiliza para a tomada de decisões, ok? Então, aí é que entra a informação. Na hora que a gente está olhando de informações operacionais, você tem aí definição de preços, você tem aí definições contratuais, né? Acordos contratuais que existem junto a fornecedores. Então, veja, avaliação do risco, tá certo? Do sistema de informações para a tomada de decisão. Então, eu estou dando exemplo de que tipo de risco operacional, que é uma classificação dentro do sistema de informações para a tomada de decisão, tá certo? Dos relatórios gerenciais, né, que a empresa elabora e, consequentemente, tratando da operação, e que esses relatórios operacionais não podem ser disponibilizados, né? Não podem estar à disposição, né, do mercado, ok? De pessoas não autorizadas. Então, isso são exemplos de risco de tomada de decisão dentro do ambiente operacional. Agora, analisando o ambiente financeiro, as informações inerentes à tomada de decisão do ambiente financeiro. É a forma da tributação da empresa. Isso é um assunto, né? Isso é um assunto de avaliação de risco, a forma da tributação da empresa, né? O orçamento, né? O orçamento e o planejamento da empresa, o planejamento estratégico da empresa, o planejamento orçamentário da empresa. Isso são riscos, né, dentro do sistema de informações de decisão do âmbito financeiro, que a empresa precisa preservar, que a empresa precisa manter, reservar esse tipo de informação, ok? E o terceiro e último, né, componente do sistema de risco de informações para a tomada de decisão trata justamente do lado estratégico, quando a gente está falando da carteira de clientes daquela empresa, do cadastro de materiais daquela empresa, do cadastro de clientes daquela empresa. Isso é estratégico. Isso envolve, né, o sistema de informações para a tomada de decisão no que tange ao que é estratégico, tá certo? A sua estrutura, perfeito, seu modelo de estrutura e, logicamente, todo o planejamento, né, do seu negócio, o planejamento estratégico do seu negócio. Então, são aspectos que são importantes para que a empresa possa manter e reservar o que é informação estratégica da organização. Então, os riscos de negócio são três. O risco que envolve, tá certo, o ambiente interno e o ambiente externo, tá certo? O risco de processos, tá certo? E o risco de tomada de decisão, risco de informações para a tomada de decisão. Esses são os três riscos de negócio que as empresas precisam avaliar para que a gente possa ter mais segurança sobre o nosso negócio, ok? Destacando que o risco de processos, ele tem uma segmentação, que é riscos operacionais, riscos de autorização, riscos de tecnologia de informações, riscos financeiros e riscos de integridade. E o terceiro e último risco de negócio, que é o risco de informações para a tomada de decisão, ele tem três divisões, que é o risco operacional, o risco financeiro e o risco estratégico, ok? Muito bem. Agora, na hora em que a gente está discutindo a avaliação de risco, né,
Qual é o objetivo de fazermos uma avaliação de risco? O objetivo de fazermos uma avaliação de risco é justamente a gente poder mensurar qual é a probabilidade, né? Qual é a probabilidade daquele risco ocorrer, tá certo? E qual é o impacto, né? Eu estou aqui com uma matriz, eu vou mostrar aqui para vocês essa matriz, né? Veja essa matriz, eu tenho a probabilidade no eixo horizontal e eu tenho o impacto no eixo vertical, baixo e alto impacto. E no eixo horizontal eu tenho baixo e alto, né, probabilidade. Ou é uma baixa ou é uma alta probabilidade daquele evento de risco acontecer. Então veja que os riscos são vários, né? A existência de uma concorrência, o desenvolvimento de novos produtos lançados pelo mercado. Então a probabilidade disso acontecer é alta, né? E o impacto no meu negócio é alto. Quando eu tenho novas necessidades de cliente, tá certo? Quando eu tenho novos concorrentes, quando eu tenho o desenvolvimento de novos produtos, veja que isso gera impactos no meu negócio. Essa é uma matriz de risco, tá certo? Que as empresas precisam construir à luz dos eventos, né, que foram classificados, que foram considerados como risco. Então, na hora em que você tem a identificação e o mapeamento desses riscos, né, você pode então classificar esses riscos da melhor forma possível. Qual é a probabilidade, que é o eixo horizontal, e qual é, né, o impacto, que é o eixo vertical, tá certo? Se é de alto ou é de baixo impacto, se é de baixa ou é de alta probabilidade daquele evento acontecer, tá certo? Então, veja só, a pandemia, como classificaríamos a pandemia do Covid-19, né? Como classificaríamos? Puxa vida, qual é a probabilidade dela acontecer? Uma baixa probabilidade dela acontecer. É uma baixa? Mas se ela acontecer, o impacto é muito alto. Então veja que coisa interessante. É alta a probabilidade de uma nova pandemia acontecer? Essa é uma incerteza, né? Não é baixa, tudo bem, ela é baixa, porque nada garante que vamos ter uma nova pandemia. Isso acontece de 100, 60 anos, a cada 60 anos acontece um fato desse, tá certo? É baixa a probabilidade dela acontecer. No entanto, ela acontecendo, o impacto é muito alto, tá certo? O impacto é muito alto. Então, veja, houve uma mudança com a pandemia, houve uma mudança da tecnologia, houve uma necessidade de imersão tecnológica. Então, essa necessidade de imersão tecnológica, a probabilidade dela acontecer é baixa ou é alta? É alta. A necessidade das empresas de se informatizar e de entrar no mundo digital, a probabilidade é alta. Qual é o impacto na empresa? O impacto é baixo ou é alto? É alto. Então veja que interessante. Isso tudo é risco. Nós estamos fazendo uma avaliação de risco. O que é o risco? É um evento que pode gerar problemas ou oportunidades ao nosso negócio. E o objetivo, né, dessa avaliação de risco é você poder construir uma matriz de risco no final de contas, né? Você identificou qual foi o evento, qual é o evento, identificou qual é o evento, você já avaliou, né, qual é a probabilidade dele acontecer, você já avaliou qual é a condição do controle existente, né? Se o seu controle ele é eficiente, né? Se o seu controle permite se ele é otimizado e ele tem um nível de eficiência alta, ou ele
é informal e o meu nível de eficiência é média, né? Ou se o meu controle é baixo, né? Meu controle é baixo, né? E você tem também um nível de eficiência baixo. Então os riscos são maiores. Quanto mais eficiente forem os controles, melhor será a avaliação do risco, né? Você vai mitigar, você vai minimizar o efeito de um risco no seu negócio, perfeito? Mas a pandemia é um exemplo típico, tá certo? Que por maior que seja a avaliação de risco, nós não previmos a figura da pandemia. Mas por que não foi previsto isso? Porque não foi dada atenção aos sinais que o ambiente externo estava sendo dado, né? A China deu esses sinais através daquelas pessoas que saíram do país, aquelas pessoas que mandaram mensagem para o mundo informando que existia uma séria ameaça à humanidade. Isso aconteceu em outubro, tá certo? Meados de setembro e outubro do ano passado. E as empresas não avaliaram a probabilidade nem o impacto que isso poderia causar no negócio. Afinal de contas, já se passaram tantas crises, né, de saúde pública que você não deu a devida importância, ou seja, não houve uma avaliação correta do risco e do impacto desse risco no negócio. Moral da história, qual foi o resultado? Resultado que muitas empresas quebraram, outras empresas entraram em recuperação judicial e outras empresas ainda estão aí em fogo morto, sem saber para onde é que vão. Então, avaliar o risco é, mais do que nunca, conhecer o seu negócio, é permitir fazer uma imersão no seu negócio e, consequentemente, poder ter uma segurança sobre o caminho a ser tomado, sobre o caminho a ser seguido, considerando a sua missão, a missão do seu negócio, considerando o nível de avaliação dos controles, dos processos da sua empresa e considerando os riscos de ambiente, de processos e de informações, tá certo? De sistema de informações para a tomada de decisão que a sua empresa possui. O resultado de tudo isso é a construção da matriz de risco por área, né? A matriz de risco da área comercial, a matriz de risco da área financeira, a matriz de risco da contabilidade, a matriz de risco da área tributária da empresa. Veja que coisa importante, né? na avaliação de risco. Então você tem aspectos inerentes à área fiscal. Então você vai avaliar qual é, eu estou com uma avaliação de risco financeiro, tá certo? Que eu tenho uma probabilidade alta de inadimplência, né? Uma probabilidade alta de ocorrência de inadimplência dos meus clientes em função do meio ambiente que os meus clientes estão vivendo. Então, isso vai proporcionar implicações do meu negócio, tá certo? E um deles é a parte tributária, a parte dos impostos. Então, na hora que eu não recolho meus impostos, na hora que eu tenho um atraso no recolhimento dos meus impostos, qual é o risco que eu tenho? Qual é o risco que pode ocorrer para a minha empresa inerente a isso, no atraso do recolhimento dos impostos? Aí você tem que avaliar, né? É o seu caminhão de produtos ficar preso, retido numa barreira fiscal interestadual, tá certo? Então, são implicações que vão prejudicar a sua venda, o seu produto chegar na hora certa, no tempo certo do seu cliente, né? O seu cliente não querer mais receber a mercadoria, porque a mercadoria atrasou, né, a chegada. Então, na janela de recebimento de produtos que estava programada com a sua empresa, você não atendeu, então a sua avaliação cai. Veja que situação. Então, tudo isso são riscos que podem ocorrer, que podem ocasionar. E se a empresa não avalia adequadamente esses riscos, ela fica tomando decisões
por instinto, ela fica tomando decisões por impulso, ela fica tomando decisões para apagar o fogo, apagar um incêndio aqui, e aí toma uma decisão, só que gera consequências na outra ponta. E aí, como é que fica? Então, a importância de avaliar o risco do seu negócio é para que você possa melhor gerir, né, a sua empresa e para que você possa tomar decisões mais assertivas. Bem, o nosso bate-papo Coach Executivo de hoje, ele encerra, né, com essa temática que é avaliação de risco dentro do ambiente do controle interno. O nosso próximo bate-papo, Coach Executivo, vai ser sobre normas e procedimentos, né? Já tratamos dos controles internos inerentes aos processos, hoje falamos da avaliação de risco e na nossa próxima live, amanhã, estaremos falando sobre normas e procedimentos. Então eu gostaria de convidar você a curta a nossa live, faça seus comentários, encaminhe, tá certo, a nossa live para aquelas pessoas que você entende que são importantes, que elas conheçam, que elas tenham acesso a esse nível de informação, também para ela reavaliar como elas estão tratando dentro dessa empresa. Todo esse trabalho que estamos aqui conversando, ele é um trabalho que é realizado pela nossa empresa presencialmente no nosso Coach Executivo, ok? Então, até amanhã, muito obrigado pela presença de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado!